Nós vamos estar compartilhando com os irmãos a segunda parte da mensagem da semana passada, aprendendo a amar corretamente. E se por algum motivo você não pôde estar aqui, você pode acessar lá o site da igreja, Igreja de Cristo Noroeste, e está lá a primeira mensagem, tá bom? E nós vamos começar com esse primeiro texto, que é o que nós lemos a semana passada, está aí nos Salmos, capítulo 90, versículo 12, que diz assim: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que venhamos alcançar um coração sábio. Eu quero aproveitar e dar um testemunho do irmão do Alex, o Marcos Vinícius. Ele congrega em outro lugar, mas ele tem dado testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Então o Marcos Vinícius, que é irmão do Alex, nosso tocador aí, né, do baixo. Marcos Vinícius, a sua esposa teve 2 gravidez, e nas 2 vezes, em anos, acho que 2 ou 3 anos de diferença, ela ganhou o neném prematuramente. O primeiro com 7 meses e o segundo com 8 meses, se eu não me engano, e veio a perder a criança. E assim, foi um tempo de muita dor no coração, segundo ele relatou, mas ele disse que Deus ministrou o coração deles dois, e que no final de 2020, então, nasceu o filho dele, Luiz Antônio. E Deus, ele abençoou, está lá com a criança, né? Então, foi bênção de Deus. E não é fácil, queridos, não é fácil. E eu e minha esposa, né, a primeira gravidez da Rosângela, ela teve que fazer também uma curetragem, perdeu. E é muito doído quando você sai do hospital sem nada nos braços, e você vê as outras mães, os outros pais saindo. Então eu consigo entender a dor que o Marcos Vinícius passou com a sua esposa, mas Deus é um Deus tremendo. Ele, além de trazer o consolo ao nosso coração, Ele também faz com que os nossos sonhos se tornem realidade. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Luiz Antônio? Graças a Deus. Glória a Deus. Então o salmista, ele diz, olha, na versão atualizada, revista atualizada, ele diz: Senhor, que o Senhor me dê um coração sábio, para que eu possa viver de maneira sábia. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Nós compartilhamos muito sobre isso a semana passada, sobre a importância de nós entendermos o que é a nossa vida. E vindo para cá, compartilhando com a minha esposa, se tem algo que tem me feito vivenciar as Escrituras nesses dias, é sobre a forma como os discípulos viviam. Os discípulos viviam sempre numa expectativa de que a qualquer momento Jesus poderia voltar, ou que qualquer um deles poderiam ser mortos pelos romanos. Então a igreja vivia em um suspense diário. E eles literalmente viviam a oração de Jesus quando dizia que basta ao seu dia, a cada dia, o seu próprio mal. E o salmista, ele vai dizer, olha, faz com que saibamos como são poucos os nossos dias, os dias da nossa vida, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Então, quando nós temos a compreensão disso, nós vivemos de forma diferente. Quando nós olhamos a forma como os discípulos viviam e se moviam, obrigado, Wilson. Então nós vamos entender que eles haviam entendido a respeito disso. E esse tempo que nós temos vivido, um tempo assustador, que vira e mexe nós escutamos a notícia de alguém que nós, que era um conhecido, que era amigo ou parente, que de repente partiu. Mas quando nós temos a compreensão da nossa finitude, que a nossa vida ela é curta, isso gera em nós sabedoria para vivermos esse tempo que nos é concedido aqui na terra.
que pode ser de 10, de 15, de 30, de 50, de 100 anos. Mas de qualquer forma é um período muito curto, comparado à eternidade. É por isso que o salmista diz, porque um só dia, Senhor, na tua casa vale mais do que 1000. Porque um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais do que 1000. E o apóstolo Pedro vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, um dia no mundo espiritual é como se fosse 1000 anos aqui na terra. Então, quando nós temos a compreensão da nossa finitude, nós então obtemos um coração sábio. E esse entendimento, ele não pode ser amedrontador. Ele não pode nos causar medo. Nós não vamos ficar o dia todo de, mas será que hoje eu vou morrer? Não, será que amanhã que eu vou morrer? Não. Esse entendimento, essa sabedoria é libertador, porque ela vai nos libertar de todo comodismo. E nós vamos partir para fazer aquilo que precisa ser feito. Quando nós temos esse entendimento, ele é libertador, porque ele nos liberta de prioridades erradas. Nós sabemos que é curto, sabe? Seja 50, 100, não sei. Então nós vamos começar a colocar a nossa ordem de prioridades de forma diferente. É libertador porque a nossa escala de valores, ela vai ser alterada, ela vai mudar completamente. Quando nós entendemos a respeito disso, nós obtemos um coração sábio, sabe? E alguns sentimentos doentios, de arrogância, de avareza, de orgulho, de prepotência, tudo isso dá lugar a um espírito mais leve, que vai querer viver a cada dia o seu próprio dia. Não digo nem o seu próprio mal. Então isso é libertador nesse aspecto. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 22, no verso 37 a 39. Ele diz, respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele vai resumir a nossa vida, que os nossos valores, as nossas prioridades, elas estão diretamente ligadas às nossas prioridades nos nossos relacionamentos. No fundo, no final de tudo, o que importa mesmo é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas que Deus colocou diante de nós. É por isso que o tempo todo Jesus vai falar a respeito disso, de viver essa vida leve, de viver uma vida que não é sobrecarregada, sabe, pelo ter, mas você vai entender que em Cristo o mais precioso é ser. E quando nós temos sem ser, nós podemos nos tornar escravos daquilo que nós temos. Mas quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, quando nós sabemos a respeito da finitude da vida, da brevidade da vida, da importância dos relacionamentos, aí nós podemos ter qualquer que seja a coisa. Nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter fama, nós podemos ter tudo, porque o nosso coração pertence ao Senhor. E nós sabemos que tudo o que existe na terra é dele, e que para nós simplesmente é emprestado. Tudo aquilo que nós conquistamos é somente um empréstimo da parte de Deus para o tempo que nós vamos viver aqui na terra e nós vamos administrar de maneira correta. Jesus, ele deixou bem claro sobre o que realmente importa na vida. Ele disse, olha, você precisa amar a Deus e vocês precisam amar as pessoas. Agora, nós sabemos disso, queridos. Eu sei disso e você também sabe disso. E a grande pergunta é, por que é que nós não priorizamos? Se Jesus está dizendo assim, olha, o que realmente importa é o seu relacionamento com o Criador, o seu relacionamento com Deus. O que realmente importa é o seu relacionamento com as pessoas, é amar as pessoas. Se nós sabemos isso, então por que que nós não priorizamos? Eu quero compartilhar contigo sobre algumas coisas que nós devemos saber e fazer para sermos capazes de amar corretamente. E esse primeiro nós compartilhamos a semana passada, eu vou só fazer uma citação. Primeira coisa, nós precisamos, para aprender a amar corretamente, nós precisamos saber o que significa amor. O que é amor? Nós vivemos numa sociedade que de mamã na caducano sabe muito mais sobre sexo do que sobre o amor. E muitos confundem
amor com sexo. Então, o que é o amor? Primeira coisa, o amor, ele é uma ação. Amor não é um sentimento, não é o que você sente. Amor não é o que eu digo, mas amor é principalmente o que eu faço. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele teve o quê? Uma ação. Se Ele simplesmente dissesse, olha, eu amo vocês, e ficasse por isso mesmo, mas Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele teve uma ação. Então amor não é o que eu sinto, porque sentimento, ele vai e vem. Sentimento, às vezes, quando você começa a namorar, você sente algumas coisas pela sua namorada que você não sente depois de casado. Sabe aquele negócio, aquela fissura, aquele arrepio, aquela bambeza nas pernas, quando você vê a moça assim, e você fala, meu Deus, uau! Depois que você casa, muitas vezes você vai entender que amor não é isso, não é sentimento, porque sentimento vai e vem. Tem dia que você está amando, achando a sua esposa linda. Tem dia que você está com vontade de matar ela. Você não fala, mas está. Um dia perguntaram para a pastora Ruth Graham, esposa do pastor Billy Graham. Um repórter ao vivo perguntou, pastora Ruth Graham, a senhora já teve vontade de separar do reverendo Billy Graham? E ela olhou e disse, olha, separar nunca tive vontade, mas matar ele já tive muitas vezes vontade. Então, o sentimento é isso. Às vezes, dependendo da situação que você está vivendo, seja com o filho, seja com o esposo, seja com a esposa, então você vai ter o seu sentimento alterado. Então, amor é uma ação. O amor não é como nós nos sentimos. O amor é exatamente como nós nos comportamos em relação a outra pessoa. Amor é uma ação. E se nós quisermos, de fato e de verdade, demonstrarmos o nosso amor, então nós não vamos nos prender às palavras. Nós vamos mostrar todo o nosso sentimento de amor para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com os nossos familiares ou amigos, através de atitudes. Afinal, nós somos o que nós fazemos e não é simplesmente aquilo que nós falamos ou dizemos. De repente você pega aí, você abre as redes sociais e você vai ver tantas pessoas fazendo declaração de amor. E quando você conhece a realidade dos bastidores, você vai ver que não é nada daquilo que estão colocando. Então amor é uma ação. Então se você ama, então você vai demonstrar. Ah, pastor, então o senhor quer dizer que eu não preciso falar para os meus filhos, para minha esposa que eu amo, não dá um de doido não. Tem que falar sim. Isso é extremamente importante. Preste atenção. Uma das 5 linguagens de amor é palavra de afirmação. Tem pessoas que se sentem amadas através de palavras. Mas toda palavra que eu vou proferir, não adianta eu dizer para minha esposa que eu a amo, e depois eu estou adulterando. Não adianta eu dizer para os meus filhos que eu os amo, mas eu não tenho tempo para eles, eu vivo espancando eles. Então isso não é amor. Amor, ele é uma ação. Amor é uma ação. Você pode repetir comigo, diga amor é uma ação. Mas outra coisa, eu preciso entender que amor, além de uma ação, amor também é uma escolha. Nós escolhemos amar ou não amar. Nós escolhemos, presta atenção no que eu vou dizer. Uma pessoa, ela não dorme amando alguém e acorda sem amar e dizendo que quer separar. O amor, ele foi sendo destruído à medida que, com o passar dos anos, as pessoas foram tendo atitudes sem amor. Começaram a agir sem amor. E nós vamos ter todos os dias a escolha de agir com amor ou de agir sem amor. Então o amor é uma escolha. Sabe, é uma escolha de ser uma pessoa mais atencioso. Sabe, eu escolho ser uma pessoa que eu vou de fato respeitar a minha esposa, eu vou procurar suprir as necessidades dela, suprir as necessidades das minhas filhas. Sabe, eu vou ter a escolha todos os dias de estar bem com eles, independente daquilo que eu venha a sentir. Como eu falei anteriormente, se você der lugar ao sentimento, você vai falar o que não deve. Então preste atenção, a melhor coisa que nós fazemos é escolher agir em amor todos os dias. Então, amor é quando nós escolhemos fazer uma ação amorosa, mesmo quando nós não estamos sentindo vontade de fazer isso. Consegue entender?
isso faz tão bem para nós. Eu tenho experimentado isso, querido. Existem pessoas que o temperamento dela, ela é uma pessoa sanguínea. Eu falo para você, eu sou sanguíneo hemorrágico. Quando acontece alguma coisa, eu já tenho um ímpeto de, sabe? Mas eu tenho procurado agir em amor. Às vezes tem pessoas que falam e fazem coisas que a vontade que você tem é ir para as vias de fatos. Mas quando nós vamos para as vias de fato, quando nós respondemos a grosseria com a grosseria, a falta de educação com falta de educação, depois nós não nos sentimos bem. Mas quando no momento nós engolimos algo, e nós deixamos passar, e nós agimos com amor, nós escolhemos agir com amor, então nós vamos nos sentir bem. E logo, logo a pessoa, seja ela filho, cônjuge, amigo, ela vai fazer a leitura daquela situação, e ela vai encostar perto de você. E na maioria das vezes ela vai pedir desculpa. Então, o amor é uma escolha. Consegue entender isso? Se nós entendermos isso, querido, nós vamos ter uma vida mais leve. Amar é uma escolha. Eu vou escolher todos os dias dar para as pessoas, não aquilo que elas merecem, mas aquilo que elas precisam. Porque se Deus fosse dar para mim aquilo que eu mereço, eu estaria lascado, como diz no norte. Então, o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos em amor. Então, nós podemos escolher todos os dias ser educado, ser atencioso, ser amoroso. Ou nós podemos, sabe, repetir um ciclo vicioso de destruição. E sermos grossos e agirmos com falta de amor. Mas a segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que eu preciso fazer do amor o alvo da minha vida. Eu vou dizer algo para você, olha, às vezes nós nos empolgamos com muitas coisas aí que são chaves para prosperar, são chaves para você receber unção, são chaves para você receber poder de Deus, sabe? Tem tantas coisas que são preciosas, e às vezes nós deixamos de lado aquilo que talvez seja o mais importante, fazer do amor o alvo da minha vida. Na Bíblia Vida, olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, diz assim, que o amor seja o alvo de vocês, que o amor seja o alvo de vocês. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, todos nós temos um alvo na vida, seja ele consciente ou inconsciente. Talvez esses alvos mudem de acordo com a fase que nós estamos vivendo. Talvez eles mudem de acordo com, quando eu sou solteiro, eu tenho um alvo, quando eu quero fazer faculdade, eu tenho um alvo, mas sempre nós teremos alvos na nossa vida, sejam eles conscientes ou inconscientes. E esse alvo é aquilo que nós buscamos, ou que nós iremos buscar a maior parte do nosso tempo. São exatamente os alvos que nós temos na vida, que norteia as nossas decisões e a forma como nós vamos viver. As nossas escolhas estão diretamente ligadas ao alvo que nós temos. Então, imagine que o alvo de uma pessoa é o divertimento, mesmo que isso seja de maneira inconsciente. Então essa pessoa, ela acha que ela está na terra para aproveitar a vida. E você vai ver pessoas que vivem dessa forma. Pessoas que não se preocupam de ter responsabilidade com nada, porque afinal de contas ele quer somente diversão. Imagine que essa pessoa, ela receba 2 convites para sair à noite. Você sabe qual que ela vai escolher? Qual é o convite que ela vai escolher? Ela vai escolher aquilo que vai dar a ela mais divertimento. Então as nossas decisões, as nossas escolhas, estão diretamente ligadas ao alvo que nós temos na vida. Se o alvo da pessoa é ter segurança, então ela vai escolher aquilo que é mais seguro. Ela vai evitar o máximo possível, ela vai correr o menor risco possível, do que quer que seja. Se o alvo de uma pessoa é ter conforto, ela sempre vai escolher a maneira mais fácil para fazer as coisas. Talvez nem sempre a mais correta ou a melhor, mas talvez a menos trabalhosa. Por quê? Porque o alvo na vida dela é aquele alvo mais de conforto. Se o alvo da pessoa
é ter reconhecimento. Então, tudo que aquela pessoa vai fazer na vida, ela vai fazer para que ela possa ser vista. Ela vai fazer para que ela apareça, para que aquilo que ela está aparecendo. Essas pessoas, geralmente, elas se sentem muito mal onde elas estão, se não há um reconhecimento público, porque, afinal de contas, o principal alvo dela é ser reconhecido pelas pessoas. Aí você vai ver um tanto de influência, de youtuber que existe, são pessoas que querem um reconhecimento público. Agora, se o meu alvo na vida é o amor, então eu vou sempre escolher agir com amor, mesmo que a outra pessoa não mereça. Preste atenção. Esses dias eu tenho lembrado muito de uma música do Padre Zezinho. E ele diz que ele quer amar como Jesus amou. Eu não vou cantar aqui não, porque senão não vai ficar ninguém. Eu desafino até em parabéns. Eu escutei a história de um pastor que ele trabalhava com libertação e tinha um endemoniado que estava dando trabalho demais, e ele falou assim, olha, ou você sai, ou eu vou cantar para você. O capeta saiu descendo. Ele falou, eu que não fico aqui nesse lugar. Mas essa música do Padre Zezinho, ele vai dizer, olha, eu quero amar como Jesus amou. Eu quero sorrir como Jesus sorriu. Eu quero viver como Jesus viveu. Então, se tem algo que nós precisamos constantemente estar pedindo isso a Deus. O apóstolo Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós precisamos exatamente ter nas nossas vidas esse alvo, que é de ser pessoa mais amorosa. Eu já disse isso e torno a repetir. A minha natureza é mais petruco. E eu não sei se isso foi um estigma jogado para cima dos nordestinos. Mas muitas pessoas, elas dão desculpa da forma como vivem, como agem, colocando culpa nos seus antepassados, colocando culpa na criação que teve, colocando culpa do lugar de onde veio. Tudo isso é legal, mas preste atenção. Nós não somos mais escravos da nossa natureza. Nós não somos escravos da nossa hereditariedade. Não, 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 não. Nós agora fomos libertados pelo Senhor. E nós temos a natureza de Deus em nós. A própria vida de Deus veio habitar dentro de nós. E eu não posso ter a desculpa de dizer, não, mas eu não tenho amor. Todo mundo tem amor. Porque o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar dentro de mim. E ele é a totalidade do amor de Deus, manifesta dentro de nós. Então, nós vamos escolher exatamente agir com amor, em qualquer que seja a situação. Coloque isso em prática no seu dia a dia. Vai ter situação no seu trabalho, que você tinha que dar no cara, sabe, era uma mãozada nele, mas você decide agir com amor. Algumas pessoas podem dizer, ah, mas é muito besta. Não, eu não sou besta. Eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus, e eu decido viver e agir em amor. Segunda razão. Primeira razão é porque eu devo fazer do amor o alvo da minha vida. É porque o amor é a única coisa que vai durar para sempre. O amor é a única coisa que vai durar para sempre. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, lá na linguagem de hoje. Ele diz assim, olha, portanto agora existem essas três coisas. Existem a fé, existe a esperança e existe o quê? O amor. E ele diz, olha, mas a maior delas é o quê? É o amor. Irmãos, olha, muitas vezes nós admiramos demais quem tem fé. Nós admiramos pessoas que são usadas por Deus em dons, milagres. E olha, realmente isso é algo tão chamativo, isso é algo tão atraente. Mas ele está dizendo aqui, olha, das três coisas, fé, esperança e o amor, ele está dizendo, a maior delas é o quê? É o amor. Às vezes nós nos empolgamos com pessoas que têm muita fé, e a pessoa não precisa nem ter caráter. Às vezes a pessoa, sabe, você fica sabendo de tantas coisas, mas afinal de contas ela tem fé. E muitas vezes nós queremos ser imitadores dele. Mas a Bíblia diz que na realidade, a maior de todas as coisas é exatamente o quê? É o amor.
O maior é o amor. Agora, por que que o amor é o maior? É porque o amor nunca acaba. O amor, ele é eterno. O amor, ele vai estar presente nos céus. Aí você pergunta para mim, pastor, mas e a fé e a esperança? Ei, a fé e a esperança, a fé é para ser usada aqui. No céu eu não vou precisar de fé, porque tudo já vai estar diante dos meus olhos. Eu não preciso de fé, porque a Bíblia diz que lá não vai haver doença. A Bíblia diz que lá não vai haver choro, não vai haver lágrimas. Então no céu eu não preciso de fé. Eu também não preciso de esperança lá no céu. Por quê? Porque a fé é para o presente. A esperança aponta para o futuro. Eu não preciso de esperança, por quê? Porque eu já estou lá no céu. Eu já estou exatamente com o Senhor. Agora, o amor, com certeza, ele vai permanecer. É por isso que ele diz, olha, do que permanece é exatamente o amor. Então, por que eu devo fazer do amor o alvo da minha vida? Porque o amor é a única coisa que vai durar para sempre. Todas as outras coisas vão ficar aqui quando nós partirmos. E a única coisa que nos segue para a eternidade é exatamente o amor. Quantos podem dizer amém? Segunda razão porque eu devo fazer do amor o alvo da minha vida, é porque para o cristão, amar é muito mais do que uma sugestão. Amar é um mandamento. Eu costumo dizer que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tem coisas na Bíblia que são sugestivas. Eu posso fazer ou eu posso não fazer. O apóstolo Paulo diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Mas o amor, ele não é uma sugestão dos céus. O amor é um mandamento. Olha o que o apóstolo João fala. João capítulo 13, versículo 34 e 35, ele diz, olha, eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Preste atenção. A principal característica de um homem e de uma mulher de Deus é o amor. Jesus disse, olha, é através do amor que as pessoas saberão que de fato e de verdade vocês são os meus discípulos. E não é amar de qualquer jeito, é amar como Ele amou. E como que nós vamos fazer isso? É entendendo que o amor de Deus já foi colocado dentro de nós através do Espírito Santo. E que Deus decidiu amar as pessoas através de nós, através de mim e de você. Quantos podem dizer amém? Terceira razão porque nós devemos aprender a amar. Como que nós vamos aprender a amar corretamente? Eu preciso priorizar relacionamentos ao invés de empreendimentos. E escute aqui o que eu vou te dizer. Eu não estou de maneira alguma falando que uma pessoa empreendedora não é importante. Não estou dizendo aqui que nós não devemos ter alvos de conquista, de ganhar nada disso. Nós devemos fazer tudo isso, mas isso tem o seu lugar. E isso não pode ser à custa de qualquer coisa. Nós devemos priorizar os relacionamentos ao invés dos empreendimentos. Eu, quando era mais novo, eu gostava muito de ficar lendo as frases. Lá no Maranhão fala lameira de caminhão, nas lameiras de caminhões. E uma das frases que mais marcou a minha vida foi uma frase que estava escrita: nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. Então, nós devemos priorizar os relacionamentos ao invés de empreendimentos. E quando nós temos a compreensão, como eu disse no início, da nossa finitude, que a vida é muito curta, isso deve gerar em nós essa sabedoria, esse discernimento para nós vivermos bem aqui na terra. O tempo que nós tivermos aqui, os nossos valores, eles mudam completamente. Porque o que adianta nós termos grandes realizações, se quando você olhar para trás, você não ver mais as pessoas que fazem parte do seu oikos,
do seu ciclo de vida. O que adianta eu ter muitas realizações, eu conquistar tudo aquilo que eu quero, que eu sonhava, e de repente quando eu olhar para trás eu ver somente um rastro de sangue. Os meus filhos ficaram para trás, a minha família ficou para trás, sabe, os meus amigos ficaram para trás, sabe, o reino de Deus ficou para trás, o ministério que eu fui chamado, que eu tinha uma palavra de Deus, ficou para trás. Então o que vai adiantar isso? Pastor, o senhor está dizendo que não é para empreendermos? Sim, nós vamos empreender, nós vamos conquistar, nós vamos tomar todas as camadas da sociedade, nós vamos ser pessoas influentes, mas tudo isso sem deixar rastro de sangue, sem deixar rastro de destruição. Por quê? Porque nós não vamos, em nome das nossas realizações, passar por cima de ninguém. Então, o que nós temos priorizado? Nós temos priorizado os nossos relacionamentos, ou nós temos priorizado somente as nossas realizações? Escute, isso tem níveis diferentes. Pessoas que às vezes numa condição financeira pequena, ela faz talvez do pequeno trabalho, do pequeno salário, o Deus da sua vida. Pessoas em níveis mediano, ou pessoas em altas camadas da sociedade. O ser humano é o mesmo. Então nós temos presenciado pessoas que têm substituído os relacionamentos pelas realizações. Então, nós vamos realizar, mas nunca nenhuma das nossas conquistas vão ser em detrimento das pessoas, vão ser em detrimento da nossa família, dos nossos amigos. Sabe, eu fico muito feliz quando alguém chega e diz: pastor, olha, eu estou precisando trabalhar, eu arrumei emprego, mas, sabe, o horário do trabalho é exatamente o horário do culto, o horário da célula, e eu não queria isso. Como pastor, você vai falar o que para a pessoa? Às vezes algumas pessoas chegam para mim e perguntam: pastor, eu estou desempregado, estou precisando, mas eu só tenho na hora do culto, o que eu faço? Eu falo: olha, isso aí é você e Deus, querido. Porque eu não posso simplesmente chegar para alguém, que a pessoa está precisando, está desempregada, e dizer para ela que ela tem que abrir mão daqui, não. Fala: olha, é você e Deus. E algumas pessoas assumem uma postura muito jóia. Algumas pessoas entram e nunca mais saem. Mas outras pessoas dizem: não, pastor, eu vou entrar porque eu estou precisando, mas eu vou orar, e à medida que eu estiver trabalhando, eu vou orar e Deus vai abrir porta de outro serviço para mim, de tal maneira que eu tenha tempo para trabalhar, tenha tempo para a minha família, e tenha tempo também para o reino de Deus. E isso deve ser feito em todas as camadas, querido, em todos os níveis. Ah, eu tenho que trabalhar. Não, mas o meu trabalho, eu fico 28 dias fora de casa e eu fico só 2 dias. Pastor, o que é que o senhor acha? Eu não acho nada. Se eu achar, eu entrego para o dono. É você que tem que resolver. Mas o ideal é que você ore a Deus e diga: Deus, eu preciso do trabalho, eu vou orar, e à medida que eu vou trabalhando, vou suprindo a necessidade, o Senhor vai abrir portas, porque eu preciso acompanhar o crescimento dos meus filhos, eu preciso, sabe, caminhar rumo ao reino de Deus. Irmãos, eu vou te falar com toda certeza, Deus vai honrar esse tipo de atitude. Proposta igual essa vai aparecer muito. Eu já vi muitas famílias que foram destruídas, porque a pessoa ia receber um salário muito bom, e tinha que ficar viajando, e tinha que sair de casa, e tinha que sair, tanto homem como mulher, até chegar a um ponto que destruiu tudo. Então, se aparecer alguma coisa nesse sentido, e você realmente precisa, vá, mas vá com o coração dizendo: Senhor, eu preciso, mas o Senhor vai abrir outras portas, para que eu não precise deixar para trás a minha família, eu não preciso deixar para trás ninguém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, se é algo que eu tenho que passar por cima das pessoas, que eu tenho que humilhar as pessoas, ou tenho que perder aquelas pessoas que Deus colocou perto de mim, então isso não vale a pena. Olha o que diz esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Eu acho muito forte, porque diz assim, olha, o apóstolo Paulo está dizendo: se eu desse aos pobres tudo o que eu tenho, se eu fosse queimado vivo por pregar o evangelho, e contudo não amasse os outros, isso não teria valor nenhum. Você sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? É quando Paulo diz assim, olha, e se eu fosse queimado vivo por pregar o evangelho? Escute, queridos,
Não existe nenhum empreendimento no mundo mais significativo do que pregar o evangelho do reino. Não existe nada mais poderoso do que isso. Esse aqui é o maior empreendimento da terra. E o texto aqui está dizendo que mesmo que seja a realização de algo extremamente importante, que seja a realização de algo espiritual, se eu não amo as pessoas, isso não tem valor algum. Existem muitas motivações no nosso coração, que não é o amor. E eu vou dizer algo para você, querido. O apóstolo Paulo, ele vai ao extremo para dizer que nenhuma realização vale a pena, se não for motivada pelo amor. Eu tenho visto muitos pastores, eu falo isso com muito temor no meu coração. Eu tenho visto muitos pastores, presbíteros, diáconos, líderes, que estão acabando com a família, no suposto nome da implantação do reino de Deus. E isso não é bíblico, queridos. O que a Bíblia diz é que se eu não governo bem a minha própria casa, eu não posso fazer nada no reino de Deus e na casa de Deus. O meu primeiro ministério não são vocês. E eu falo isso com muito amor no meu coração. O meu primeiro ministério é minha família. Primeiro é o meu relacionamento com Deus. E não confunda igreja com trabalho de igreja. Eu vejo pessoas emburacadas nos montes, eu vejo pessoas aí dando profecias e profetadas para todo lugar, e o casamento está destruído, e os filhos estão todos perdidos. Sabe por quê? Porque se eu não tiver amor, ele está dizendo aqui, olha, não sou eu que estou falando, olha, se eu fosse queimado vivo para pregar o evangelho, mas se eu não tivesse amor nisso, nada disso adiantaria. Nada disso adiantaria. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar, são as pessoas que Deus colocou como meu principal ministério. Nós não podemos ser nem igual Noé e nem igual Davi. Noé, ele ganhou a família e perdeu o mundo inteiro. E Davi ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a família. Nós podemos em Deus, de forma equilibrada, implantar o reino de Deus, ser um homem de oração, ser uma mulher de oração, ser um pastor, ser um missionário, o que quer que seja, e a nossa família caminhar junto conosco, querido. Porque eu vou entender que o amor às pessoas é muito mais importante do que as minhas realizações. Então, quando nós estivermos frente a frente com o Senhor, Ele não vai focar nas nossas realizações. Com certeza, o foco do céu vai ser em cima dos nossos relacionamentos. Vai ser em cima dos nossos relacionamentos. Como que eu me relacionei com Deus? Como que eu me relacionei com a minha família? Como que eu me relacionei com as pessoas que Deus colocou diante de mim? Então é muito importante. Por quê? Porque os nossos relacionamentos, eles dizem a forma como nós vivemos. A forma como nós nos relacionamos com Deus e a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Então o mais importante não é o quanto nós fizemos, é o quanto nós amamos. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Muito conhecido, ele diz, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Olha o outro. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue todo o meu corpo para ser queimado, ele diz, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, quem prioriza as suas realizações ao invés de amar, ele vai geralmente tentar compensar a ausência de amor com presentes. E nós vamos ver isso muito. Preste atenção. Presentes não substitui presença. E não substitui amor. E não que presentes não seja importante, porque tem pessoas que a linguagem de amor dela é receber presentes. Você vai ver, desde criança. Tem criança que você chega e dá para ela uma caixa de fósforo, meu Deus, ela pula, ela grita, ela chora e ela fica feliz. Tem outra criança que você pode chegar para ela e dar para ela
o carrinho mais sofisticado que existe. Às vezes ela nem vai abrir o presente. Então tem pessoas que a linguagem de amor dela é presente. Então eu não estou aqui dizendo que presentes não são importantes. Todo mundo gosta de ganhar presente. Uns gostam mais do que os outros. Agora preste atenção. Nós erramos quando nós queremos substituir a nossa presença por presentes. E aí nós estamos completamente errados. Porque presentes não substitui presença e nem substitui amor. É muito importante isso, querido. E eu falo isso aqui com muito temor no meu coração. Isso aqui que eu vou te dizer agora. Tem muitos maridos crentes que estão empurrando seus casamentos para o divórcio. Por acharem que simplesmente o fato de colocar comida dentro de casa, de pagar a conta de água e energia, de fazer a aquisição de uma geladeira, de trocar o sofá, já cumpriram com as suas obrigações. Presta atenção. E quando fazem isso, porque uma boa parte de quem está fazendo isso são as mulheres. Então eles acham que não está fazendo mais, sabe? Que a obrigação deles já está ali. Por quê? Porque geralmente o conceito que eles têm de relacionamento, de amor, é um conhecimento lá atrás, que eles aprenderam com os pais ou aprenderam com os avós. Então tem muito casamento sendo destruído exatamente por causa disso aqui. E você vai ver muitos filhos, muitas esposas que não acham, e não é, prova suficiente de amor. Quantos pais que nós temos visto que trabalham demais, e os filhos estão crescendo, e eles não ficam tempo nenhum com os filhos. E quando chegam em casa, já traz um presentinho, traz um chocolate, traz um negócio, e vai para frente da televisão, vai para frente do celular, e os meninos estão crescendo. E vai chegar uma hora que os nossos filhos não vão querer mais ficar conosco. O tempo que nós temos de imprimir algo da parte de Deus neles, é quando são crianças e ainda querem ficar conosco. Chega uma idade que eles vão arrumar a amizade deles, seja física ou seja virtual. Então muitas vezes tem marido que quer substituir a presença dele, trazendo um presente para a mulher, fazendo isso, fazendo aquilo. Querido, tudo isso é importante, mas presente nunca substituiu a presença. E é muito importante nós atentarmos por isso. Por quê? Porque o que nós estamos vendo hoje, sabe, principalmente na questão de filhos, são pais terceirizando o amor e o cuidado dos filhos. Pais que estão dando os filhos para os avós criarem. Pais que estão dando os filhos, sabe, para uma pessoa que presta serviço na casa dela criar os filhos. Pais que estão achando que dar um celular de última geração, um tênis de última geração, é suficiente para suprir a lacuna e o buraco que é no coração, seja do filho ou seja do cônjuge. Nós precisamos estar atento, querido, quanto a isso. Não vá tentar compensar, sabe, a ausência, a falta de amor, com dinheiro para comprar carne, com dinheiro para comprar um arroz ou para fazer uma feira. Então, relacionamentos são muito mais importantes do que realizações. E a melhor forma de nós demonstrarmos amor é dando tempo, é dando atenção. Quantos estão entendendo aquilo que eu estou falando? Presta atenção. Eu estou falando de algo que eu vivo na minha vida. E eu já tomei decisões muito sérias a respeito disso, por causa da família. Por causa de escolha que eu fiz diante de Deus. Então, seja você homem, seja você mulher, seja você pai, seja você mãe, seja você filho, seja você filha, escolha amar a Deus e a sua família acima de todas as coisas. Quarto e último, faça uma restauração nos seus relacionamentos. Eu não sei você, mas o que eu tenho visto, quando você puxa o histórico, às vezes da nossa própria família, e o que nós vamos ver são rupturas. Às vezes rupturas dentro da própria casa, de uma filha que não fala com a mãe há 5 anos, há 10 anos, de um esposo que não fala com a esposa, e fica um sendo indiferente com o outro, e vão convivendo. E presta atenção, as pessoas não morrem quando param de respirar. As pessoas morrem nas nossas vidas quando nós somos indiferentes
e decidimos não agir com amor. Eu preciso entender que a coisa mais preciosa que Deus colocou aqui na terra foi a minha esposa e as minhas filhas. E eu vou ter que demonstrar com as minhas atitudes diárias uma vida de amor. Atitudes que expressem muito mais do que palavras. Às vezes, como eu, você é um petrucão, mas você decidiu andar em amor. E quando você decide andar em amor, você decide restaurar, sabe, os seus relacionamentos. O apóstolo Paulo nos afirma em Efésios, no capítulo 4, no verso 31 e 32, ele diz assim, olha, abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Escute, perdoar e pedir perdão. Quando Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus diz, eu não te digo que 7, mas 70 vezes 7, em um dia, dá 490 vezes por dia. O que Jesus estava falando é que o perdão, o perdoar e o pedir perdão, não é simplesmente uma decisão ou palavras, é um estilo de vida. A vida é muito curta para que nós vivamos ela debaixo de amargura. O autor de Hebreus diz que o espírito de amargura tira a vida de quem o possui. Ele diz, olha, não aceite em vós nenhuma raiz de amargura, porque essa raiz de amargura, ela vai perturbar você e vai contaminar outras pessoas. Você vai ver famílias contaminadas, porque alguém está amargurado e começa a falar mal uns dos outros. Ele diz, olha, não permitam. Ele diz, olha, vocês precisam perdoar uns aos outros. E a oração do Pai Nosso, Jesus diz, olha, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que vale a pena ficar sem falar com as pessoas? Algumas pessoas não servem para andar comigo, não servem mais para ser minhas amigas, pisaram na bola comigo. Mas não quer dizer que elas são minhas inimigas. Eu preciso ter um estilo de vida, de perdoar e de pedir perdão. Uma vez uma pessoa chegou para John Wesley e disse, olha, eu nunca vou perdoar aquela pessoa. E John Wesley disse, olha, seria muito bom também que você nunca precisasse de perdão. Você vai ter que viver a sua vida todinha, não vai precisar de perdão de ninguém. E nem de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós, para sermos perdoados, nós precisamos aprender a perdoar. Eu quero concluir com você nessa noite. E nós temos uma música ali que vai ser tocada. Eu não sei o que você está enfrentando nesses dias. Mas, do jeito que o mundo está, eu falei a semana passada de um vizinho meu de frente da minha casa que faleceu. E eu orei muito por ele. E ele já tem muitos anos que é meu vizinho, mas eu não sabia nem o nome dele. E foi uma das razões que me inspirou a falar sobre isso. Imagine que alguém está num leito de morte. Nós oramos aqui pelo irmão do Lucimar. E o que será? O médico falou, olha, vai para casa porque já deu metástase. E o que será que passa no coração do Clóvis agora? Ou de alguém que está nessa situação? Será que ele pensa em empreendimentos? Será que ele pensa em isso ou naquilo? Não. Talvez a coisa que ele mais queira é estar perto das pessoas que ele ama. Às vezes nós esperamos as pessoas morrerem para dizerem para elas que nós a amávamos.
Às vezes nós esperamos estar numa situação muito difícil para poder reconhecer que o mais importante na vida são os relacionamentos. O que mais importa são as pessoas. Feche os seus olhos, por gentileza, por um instante. E o desejo do meu coração é que o Senhor ministre essa sensibilidade em nós, para que nós sejamos pessoas mais amorosas. Eu vim morar em Goiânia, eu tinha 17 anos de idade. Deixei minha família para vir ser um jogador de futebol. E quando eu estava doente, às vezes com uma febre, eu chorava porque eu queria falar com a minha mãe. Eu queria falar com ela. Eu queria ela perto de mim. Nos momentos de dores, de angústia, quem são as pessoas que você gostaria que tivesse do seu lado? Alguém que partiu. Algum amigo, algum parente. Que você falou, poxa, eu queria ter mais um tempinho para poder falar com ele, para poder dizer para ela o quanto ela era importante, o quanto eu a amava. Eu gostaria que você, no seu coração, não esperasse nenhuma situação desse nível para pedir perdão ou para perdoar. Ou para dizer, seja para o seu cônjuge, seja para os seus filhos, filhas, seja para o seu pai, para a sua mãe, dizer, olha, muito obrigado por tudo quanto você fez por mim. Eu sei que as pessoas erraram com você, mas nós também já erramos com os outros. Mas no final das contas, o que importa mesmo são as pessoas que nós amamos. Eu gostaria que nós saíssemos daqui nessa noite, aprendendo com Deus a amar completamente. Amar completamente. Talvez você vai passar uma mensagem. Talvez você vai ligar para alguém. Talvez para pedir perdão, para perdoar, talvez para agradecer. E para dizer o quanto essa pessoa significa para você.